Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante para a educação básica, que é a proposta pedagógica no ensino fundamental. Nós vamos ver o que é a proposta pedagógica, qual sua função no ensino fundamental, como ela se relaciona com o processo de ensino e aprendizagem e por que esse documento precisa refletir a realidade da comunidade escolar. Vamos lá? Nós vamos iniciar, discutindo o que é a proposta pedagógica em si, tá bom? Primeiramente, precisamos entender o conceito de proposta pedagógica. A proposta pedagógica é o documento que organiza toda a identidade educacional da escola. Ela define os objetivos da instituição, os princípios educacionais, as metodologias de ensino, os critérios de avaliação, não é? A organização curricular e os valores que orientam a prática educativa. Ou seja, ela funciona como um guia para toda a comunidade escolar. A proposta pedagógica não deve ser vista apenas como um documento burocrático. Ela precisa ser um instrumento vivo, presente no cotidiano escolar. Isso significa que a proposta pedagógica deve orientar o planejamento do professor, as ações da coordenação, o trabalho, da gestão e também o desenvolvimento dos estudantes, tá? Toda escola tem que ter a sua proposta pedagógica, que é o que ela se propõe a trabalhar e a desenvolver com seus alunos. Vamos ver agora como é a proposta pedagógica no ensino fundamental. Quando falamos do ensino fundamental, estamos tratando da etapa responsável pela formação básica do aluno. É nesse período que a criança e o adolescente desenvolvem a leitura, a escrita, raciocínio lógico, socialização, pensamento crítico, autonomia, valores éticos e sociais também. A proposta pedagógica precisa enxergar o estudante como sujeito ativo da aprendizagem. O aluno não deve ser apenas alguém que recebe conteúdos de forma passiva, Ou seja, o professor fala, ele só absorve. Não. Ele precisa participar, investigar, questionar, construir o conhecimento. Práticas excessivamente tradicionais baseadas apenas em memorização, repetição e aulas mecânicas devem ser evitadas, tá? É importante que a aprendizagem aconteça de maneira mais significativa e também dinâmica dentro da instituição escolar. E a proposta pedagógica no ensino médio, Como é? No ensino médio, a proposta pedagógica assume novos desafios. Isso porque essa etapa prepara o jovem para o exercício da cidadania, o mundo do trabalho, a continuidade dos estudos e a construção de seu projeto de vida. Nesse contexto, a proposta pedagógica precisa promover autonomia intelectual, pensamento crítico, capacitação de argumentação, formação ética e a responsabilidade social. O ensino médio não pode se limitar à preparação para vestibulares. A escola precisa formar indivíduos conscientes e capazes de atuar na sociedade, não é? Depois que ele passa pelo ensino básico, ele precisa adquirir essas habilidades para quando ele sair da escola, ele estar pronto para ser um cidadão do bem, um cidadão engajado dentro da sociedade, trabalhando, participando de forma efetiva e também contribuindo. Por isso, a proposta pedagógica deve incentivar interdisciplinaridade, protagonismo juvenil, reflexão crítica e a participação social. Além disso, ela deve dialogar com a realidade dos jovens e com as transformações da sociedade contemporânea. E como é a construção coletiva da proposta pedagógica? Um dos pontos mais importantes para refletirmos é a construção coletiva da proposta pedagógica.
Esse documento não pode ser elaborado apenas pela direção da escola. Toda a comunidade escolar precisa participar. E quem é que precisa participar? Os professores, coordenadores, gestores, estudantes, famílias e os funcionários. Essa construção coletiva fortalece o compromisso da escola com seus objetivos educacionais. Além disso, cada escola possui uma realidade específica, não é diferente. Por isso, não faz sentido copiar propostas prontas. Uma escola urbana possui desafios diferentes de uma escola rural, por exemplo, não é assim? Da mesma forma, escolas públicas e privadas vivem contextos distintos. Como eu disse, né, no vídeo anterior, se você teve oportunidade de assistir, se não, convido você para fazê-lo. Nós podemos pegar uma proposta pedagógica e copiarmos os pontos que são, né, as estruturas, a estrutura dessa proposta pedagógica, sim. O que é que contém numa proposta pedagógica? Mas fazê-la igualzinho não pode, tá? Você pode pegar os pontos mais importantes e traduzi-los de acordo com a sua realidade, né? Com a realidade da sua escola. A proposta pedagógica precisa refletir a realidade social, a cultura local, as necessidades dos alunos e os desafios da comunidade. Por isso é importante que cada escola tenha a sua própria proposta pedagógica, porque uma realidade de uma escola não é a mesma realidade encontrada em outra escola. Relação entre proposta pedagógica e a prática docente. Outro aspecto importante é a relação entre a proposta pedagógica e o trabalho do professor. A proposta pedagógica orienta a prática docente. Ela ajuda o professor a definir objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias de ensino, formas de avaliação. O professor precisa atuar de forma coerente com os princípios definidos pela escola. Como cada escola tem a sua própria proposta pedagógica e trabalha né, cada uma tem o seu sistema de ensino, o seu modo de operar. Então, o professor precisa atuar dentro dessa escola baseado no que a sua proposta pedagógica, né, reflete. Porque senão cada professor trabalhar de um jeito, de uma maneira, né, vai virar bagunça dentro da escola. Então, a direção precisa falar a mesma língua, todos os profissionais que trabalham nessa escola, para essa escola poder ter um ensino realmente efetivo, realmente eficaz. Tá bom? Qual é a avaliação, né? Como é a avaliação da aprendizagem dentro da proposta pedagógica? A avaliação também precisa ser repensada. Ela não deve servir apenas para classificar ou reprovar os estudantes. A avaliação deve ter função diagnóstica, formativa e orientadora. Ou seja, ela precisa ajudar o professor a compreender as dificuldades, os avanços e as necessidades dos alunos. A proposta pedagógica deve definir claramente como a escola avalia, não é? Como é feita a avaliação dentro dessa escola, quais critérios ela utiliza, quais objetivos deseja alcançar através da avaliação. Objetiva-se por uma avaliação mais humana, democrática e inclusiva. E como é a inclusão e a diversidade dentro da proposta pedagógica? Não é? Outro ponto essencial é a inclusão. Uma proposta pedagógica de qualidade precisa respeitar as diferenças culturais, as diferenças sociais, os ritmos de aprendizagem, diversidade, as necessidades educacionais especiais. A escola precisa garantir oportunidades de aprendizagens para todos os alunos. Isso significa combater a exclusão, o preconceito, a desigualdade, a discriminação, né? A proposta pedagógica deve promover uma educação que seja democrática e inclusiva ao mesmo tempo. E como é o papel da gestão escolar? Vamos ver agora. A gestão escolar também possui um papel fundamental. O gestor não deve apenas atuar na administração de forma burocrática. Ele precisa liderar o processo pedagógico. Isso inclui incentivar a formação continuada dos professores, promover o diálogo,
acompanhar as práticas docentes de perto, estimular a participação coletiva, fortalecer o trabalho pedagógico. Uma gestão democrática contribui diretamente para a efetivação da proposta pedagógica. Se a escola tem uma gestão que funciona bem, que trabalha bem, todo o resto vai bem. Tá? E o contrário também é verdade, né? A proposta pedagógica e a legislação. É importante lembrar que a proposta pedagógica está prevista na legislação educacional brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que todas as escolas devem elaborar e executar sua proposta pedagógica. Portanto, ela não é opcional. A escola não pode falar, eu quero fazer uma proposta ou eu não quero fazer uma proposta. Todas as escolas têm que fazer a sua proposta. Ela é obrigatória e representa a identidade educacional da instituição. Tá? É um documento que é obrigatório. Desafios atuais da proposta pedagógica. Mesmo sendo fundamental, muitas escolas enfrentam dificuldades na construção e aplicação da proposta pedagógica. Entre os principais desafios, podemos destacar a falta de participação coletiva, não é? Cada um por si, Deus por todos, podemos assim dizer, excesso de burocracia, pouca formação docente, dificuldade em colocar a teoria em prática, resistência a mudanças, desigualdades educacionais. A proposta pedagógica não pode existir apenas no papel. Ela precisa orientar ações concretas dentro da escola. É preciso que ela saia da gaveta e realmente seja atual, né, efetiva dentro da escola, que ela funcione de verdade. E que nós chegamos à conclusão? Para finalizar a nossa aula, podemos concluir que a proposta pedagógica é um instrumento essencial para garantir uma educação de qualidade, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Ela organiza o trabalho escolar, orienta as práticas pedagógicas, fortalece a identidade da escola, promove participação coletiva, contribui para a formação cidadã dos estudantes. Além disso, precisa ser democrática, inclusiva, crítica, participativa e conectada à realidade dos alunos, tá? Compreender esse tema é fundamental para todos os profissionais da educação. E na sua opinião, qual é o maior desafio da proposta pedagógica nas escolas atualmente? Conta para mim aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler, tá bom? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final dessa aula. Espero que você tenha gostado, tá? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, convido você para fazer a sua inscrição. Você não paga nada por isso, tá? Ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Muito obrigada. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a avaliação na educação infantil. Conto com você. Um grande abraço.